Bom dia a todo mundo que está ouvindo essa transmissão aqui, através desse grupo maravilhoso do Instagram. Seja bem-vindo a essa primeira transmissão do dia que vamos estar fazendo aqui. Eu quero meditar com você uma palavra para que você possa meditar durante essa semana, durante o dia, esta palavra ao seu coração. Gênesis capítulo 12, versículo 1, nos diz assim o texto sagrado. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E lá farei-te uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nós vemos um texto que fala a respeito de Abrão, um homem que Deus fez uma promessa para ele, e quando ele sai da casa de seu pai e vai para a terra que Deus mostra para ele, que era a terra prometida, ele sai de dentro da casa de seu pai com 3 características. A primeira característica que ele sai de dentro da casa de seu pai, ele sai com a característica da promessa. Ele tinha uma promessa. Até no tanto o texto que eu li diz que ele saiu de dentro da casa de seu pai com uma promessa. Por que ele saiu? Porque Deus chamou ele e fez uma promessa. Então ele saiu de dentro da casa de seu pai com uma promessa, a característica que levava ele. Ou seja, a promessa o mantinha de pé. A promessa fazia ele ter mais alegria. Então, com essa característica, ele teve vontade de viver, ele teve vontade de caminhar. E a segunda característica que ele, quando sai de dentro da casa de seu pai, essa característica que ele leva, aonde ele chegava, ele cavava um poço. Qualquer lugar que ele chegasse, ele cavava um poço. Você vai ler em Gênesis capítulo 26, versículo 18 ao 21, você vai ver quando Isaac foi para a terra de Gerar, ele chegou lá e ele cavou poço. Ele recavou os poços que o pai dele tinha cavado no tempo que o pai dele estava vivo. Ele chegou na terra, tirava os entulhos dentro dos buracos, dos poços, e onde Abraão chegava, ele cavava um poço. Ou seja, na promessa que ele tinha uma perspectiva de quê? Que tudo que ele chegasse a fazer, ele tinha que ter iniciativa. Ele tinha que cavar um poço. Cavar um poço é o quê? É você ir fazer valer a promessa que Deus tem em você. Às vezes você diz assim, eu tenho uma promessa, mas você não quer cavar um poço. Você não quer pagar o preço para poder ter um poço. O poço é o quê? Para Abraão no tempo dele, era ter água. Água para aquele povo naquela época era vida. E até hoje para nós água é vida. Então, Abraão, onde ele chegava, ele cavava um poço, porque ele sabia que o quê? Eu tenho a promessa, mas para mim viver eu tenho que trabalhar, eu tenho que cavar um poço. Então muitas pessoas hoje querem viver debaixo da promessa, mas não querem ter o sacrifício de cavar um poço. Então que nessa manhã você possa ter o quê? Nesse dia você possa ter o quê? Você tem uma promessa. Se Deus tem uma promessa para você, não fique de braço cruzado. Faça alguma coisa, pague o preço, vá cavar um poço, vai ter água viva para você. A terceira característica que eu aprendo aqui com Abraão era que o quê? Aonde ele chegava, ele levantava um altar. Ele tinha promessa, ele cavava poço e aonde ele chegava, ele levantava um altar. Altar era o quê? Você vai encontrar em 3 lugares, em 4 lugares onde Abraão levantou um altar. Quando ele recebeu a promessa de Deus, em Gênesis capítulo 12, versículo 7, nos diz que ele levantou um altar. Gênesis capítulo 12, versículo 8, ele também levanta um altar. Gênesis capítulo 13, versículo 18, ele também levanta um altar. E para finalizar, em Gênesis capítulo 22, quando ele vai para ofertar o seu filho em sacrifício, ele levanta um altar. O que é isso que eu aprendo? Um tema de hoje dessa palavra, altar ou torre, que eu quero trazer para você. Você tem uma promessa. Se você vive essa promessa, você acredita nessa promessa, você está cavando o poço. Mas uma finalidade para concluir, você tem que ter um altar na sua vida. O que é altar? Altar é algo onde Deus aparece e você desaparece. Altar é onde você oferta a Deus uma adoração para que o nome de Deus seja glorificado. O mundo, o inimigo hoje nos últimos dias que nós vivemos, ele quer fazer o quê? Ele quer levantar na vida das pessoas torres. O que é isso? Torre é quando a pessoa se sente o melhor. Porque na torre é alto, torre é grande e altar é pequeno. Essa que eu quero fazer a diferença para você entender. Torre é alto, altar é pequeno. Ou seja, o inimigo nos últimos dias está levantando torres na vida de muitas pessoas. Eu tenho uma promessa, eu quero viver a promessa, mas ele quer se aparecer em tudo.
Então que nesta manhã você possa meditar no que? Temos que ter altar em nossa vida, porque no altar você desaparece e Deus aparece. Então a nossa mensagem do dia de hoje é: seja um altar, sacrifique, pague o preço, faça a vontade de Deus e deixe que Deus faça o seu nome crescer. Não queira se aparecer, não queira ser alguém sem ter a presença de Deus, porque muitos hoje vivem o quê? Em todos, querendo ser maior que todo mundo, pisando em todo mundo, acabando com todo mundo, mas possamos ter em nossa vida altar, porque no altar Deus abençoa a sua vida. No altar você tem uma comunhão com Deus. No altar você pode orar. No altar você pode ter uma palavra de ânimo para alguém. No altar Deus ouve as suas orações. E pode passar o tempo que for, tudo vai passar, mas o altar Deus vai te honrar. Então tire a torre da sua vida, não queira ser nada, porque quem é Deus. Então a palavra é: neste dia, seja alguém que vive no altar. Você tem promessa? Vive a promessa. Você quer viver a promessa? Pague o preço, vai cavar poço. E quer ter Deus honrado na tua vida? Onde você chegar, meu querido, sacrifique a Deus e oferta a Deus no altar. Todo dia de manhã, todo dia, toda hora, medite na palavra de Deus. Pague o preço para que esse altar venha a ser glorificado na sua vida. Deus possa abençoar você grandiosamente nesse dia. Guarde essa palavra. Onde você for, seja um altar para a glória de Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Até a próxima vez. Paz do Senhor.